Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia para quem for ver durante o dia, boa tarde para quem for ver à tarde e boa noite para quem for ver à noite. Eu estou fazendo agora à noite. Eu quero deixar aqui uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. O tema da palavra é evangelização. O tribunal da graça. Vamos ver? Em Romanos 8, verso 1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele utiliza de vários termos jurídicos, como justiça, condenação, lei e etc. Mas a intenção de Paulo é mostrar que, diferente do judaísmo, a graça de Deus nos absolve da culpa do pecado da humanidade. Gênesis 3, do 1 ao 8, declara isso. Pelo perdão de Cristo na cruz, a graça de Deus é o perdão em amor por nós, mesmo não sendo merecedores. Glória a Deus. Maravilha. Como é o tribunal da graça? Vamos ver? Vamos refletir no texto de Romanos 8, do 1 ao 11. Comparando com um tribunal para entender como estamos sob a graça divina. Vamos lá. Primeiro, o crime. O que é o crime? O pecado. Em Romanos 8, 2 diz: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Aleluia. Todos somos pecadores. Somos dignos de ser julgados e condenados. Mas diante da graça de Deus, somos perdoados por Ele. Aleluia. Romanos 3, 23 e Romanos 6 e 23. Mais evidente. Declara isso. Aleluia. Amém. O pecado é uma ofensa contra o Senhor e contra o nosso próximo. O pecado é crime que cometemos. Quando cometemos o pecado, praticamente estamos cometendo o quê? Um crime. Olha isso. Tiago 4,17, né? Declara isso. Segundo item, a lei, palavra de Deus. Em Romanos 8, do 3 ao 4, diz: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Amém? Deus condenou o pecado na carne, tá? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito de Deus. A palavra de Deus é a lei revelada a nós, mas que pelo Espírito Santo manifesta agora a graça divina, para andarmos na lei espiritual e não carnal. Através da graça de Deus, somos libertos da lei do pecado e de toda a condenação. A palavra de Deus é a lei da justiça. Aleluia, para a nossa vida. Terceiro item, o réu. Quem é o réu nesse tribunal? Nós, o ser humano.
Em Romanos 8, do 5 ao 6 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha que coisa tremenda. Cada ser humano que já viveu nesta terra foi um pecador. Foi e é um pecador. Por isso, um dia haverá o grande julgamento. E ninguém escapará desse tribunal, onde Deus fará justiça, separando os justos dos injustos. Contudo, somente pela graça de Deus podemos ser absolvidos da culpa, da nossa culpa, e receber o perdão de Deus. Olha isso. Que coisa tremenda, irmão. Aleluia. Glória a Deus. O ser humano é um réu pecador. Certo? Quarto item, o acusador. Quem é? O diabo. Nesse tribunal temos o quê? O acusador, que é o diabo. Em Romanos 8, 7 até o 8 diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pegou a visão? Os que estão na carne não tem como agradar ao Senhor. A acusação contra nós vem da parte do inimigo, que intenta nos condenar diante de Deus todos os dias. Mas o nosso adversário será finalmente derrotado por Cristo. Enquanto estamos no mundo, precisamos lutar contra a nossa carne, contra o mundo, que Jesus nos ajude a vencer. Precisamos lutar contra a carne e contra o mundo, e que Jesus possa nos ajudar a vencer. Também contra o diabo. Estes são os inimigos de um cristão: a carne, o mundo e o diabo. Tem alguma visão? A carne, o mundo e o diabo são os inimigos dos homens. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Temos que vencer. Todos os dias temos que nos vencer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, o diabo é o acusador contra nós. Nesse tribunal, o juiz é Deus. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. A verdadeira justiça pertence a Deus, que é o verdadeiro juiz soberano sobre toda a terra. O Espírito de Deus nos ensina e convence sobre a justiça divina. E podemos então produzir frutos de arrependimento, para então sermos perdoados e absolvidos pelo Senhor. Deus, Ele é o justo juiz. O advogado nesse tribunal, quem é? Cristo. Cristo é o advogado. Aleluia. Em Romanos 8, até o 10, Romanos 8, verso 10 diz: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida e por causa da justiça. Então, Jesus está ao nosso lado sempre para nos perdoar, tá? Como nosso advogado, que nos defende de todo mal. Pois Ele pagou por nós o perdão de nossos pecados e nos ajuda a vencer o pecado, morrendo para a carne e para o mundo e vivendo para Deus, obedecendo a tua palavra. Colossenses 3, 5 declara isso. Então, precisamos obedecer, respeitar, andar na presença de Deus, buscarmos mais a Deus na palavra. As pessoas estão buscando muito revelações, visões e profecias, quando na realidade, quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos, não que a revelação e a profecia, a visão não existe, claro que existe,
Mas não precisa você andar atrás. Se você começar a ler a Bíblia, começar a buscar a palavra de Deus, se alimentar da palavra e não viver com o que as pessoas estão falando por aí, de qualquer maneira, busque na palavra. Aqui você vai ter resposta para tudo que você está passando na sua vida. Amém? Deus tem falado muito comigo na palavra, em nome de Jesus. Nesse tribunal, temos também a sentença. E qual é a sentença? O perdão. Em Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Então, neste julgamento, os nossos erros são escondidos, mas revelados. Contudo, a sentença é mudada para nos trazer o perdão através da graça revelada em Cristo por seu amor. Todo peso de culpa é transformado em liberdade e vida em Cristo Jesus. Mateus 11, do 28 ao 30 declara isso. Romanos 6, 23. Evangelho de João 10:10. O perdão de Deus é a nossa sentença. Aleluia. Concluindo a palavra de Deus, no tribunal da graça, nós somos absolvidos. Sim. Imagine um julgamento em que, após serem apresentadas todas as provas inocentáveis que comprovam o crime e condena o criminoso, então o advogado assume a culpa e o juiz libera o perdão para o réu. E assim Deus nos perdoa em sua graça, em seu amor, mesmo sabendo que somos pecadores. Esse é o tribunal da graça. É que Jesus é aquele que nos abençoa e que absolveu, morreu na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados. Se você não é crente ou está afastado, em nome de Jesus, volte. Em nome de Jesus, volte para a presença. Busca o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique com essa palavra. Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Deus abençoe. A paz.